mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou Luísa Pinheiro e hoje eu vou entrevistar a criadora do podcast, Mariana Lima, com a presença de algumas pessoas da comunidade do Moda na Mochila. Mari, quer dar um oi aí pros mochilers? Nossa, que legal! Nossa, eu amei essa introdução. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para poder me entrevistar aqui pela primeira vez, contando a minha história do zero aqui no podcast. E também obrigada pela presença dos mochilers, que vão aí ouvir um pouquinho de toda a minha trajetória e também das novidades que eu tenho para contar. Eu e a Lu fizemos um episódio lá no início do ano sobre metas, e então a Lu soube das minhas metas secretas desde lá o início. E agora eu vou compartilhar aqui com todo mundo as metas que... Todas as metas deram certo na realidade, né? Que eram secretas. Então, que não dependiam só de mim. Eu sempre falei isso. Então, muito obrigada a todos aqui presentes e espero que vocês curtam esse encontro virtual. Então, como a Mari falou, nesse episódio, ela vai contar uma novidade bem especial. E a melhor forma de compartilhar essa notícia foi convidando vocês da comunidade. Então também quero agradecer em nome da equipe do Moda na Mochila. E aqui tem algumas pessoas que vieram pelo Instagram, acredito, que viram lá a postagem. Mas também temos aqui algumas pessoas do grupo do WhatsApp, da comunidade do Moda na Mochila, que é um grupo bem legal, que a gente troca ideia, troca dicas, sugestões. Então, se você que está ouvindo quer participar do grupo do WhatsApp e ainda não está lá no grupo, manda um direct pro @moda na mochila, que as meninas vão adicionar vocês, tá? Então, se quiserem entrar lá, é super interessante a troca. E o assunto é sempre moda, mas em diversas áreas, assim, em diversos assuntos. E para quem tá aqui com a gente, como a Mari falou, no final a gente vai abrir um espaço para as perguntas. E eu tenho certeza que vão surgir, então, quando for surgindo, vão anotando, que aí depois a gente abre esse espaço, tá? E aí, para chegar até essa notícia que a Mari chegou, é interessante a gente conhecer um pouco melhor da trajetória dela, né? Então, vamos começar lá do começo, como a Mari fala. E eu queria começar, Mari, fazendo uma pergunta que você sempre faz para os entrevistados, que é: de onde surgiu a vontade de cursar moda e como foi a escolha da faculdade? Muito bem. Bom, eu tô gravando esse episódio aqui, bem especial, que eu tô na minha cidade, Joinville, em Santa Catarina, que eu sempre falo que foi muito especial e foi algo que foi sorte na minha vida ter nascido aqui, porque ela faz parte de um polo têxtil. Então, foi algo, assim, fácil pra mim de compartilhar com os meus pais e com os meus amigos que eu queria trabalhar com moda, porque os meus pais viam que tinha como ter sucesso trabalhando com moda aqui, tem as fábricas daqui, né, da região, que são bem fortes. Então, isso foi sorte. Mas o restante também, que foi muito interessante, foram a inspiração que eu tive nas mulheres da minha família. Então, eu tenho tias por parte de pai que são costureiras profissionais, que aprenderam a costurar com, sei lá, desde os 12 anos de idade, com alfaiates. E também pro lado da minha mãe, tenho tias, e minha mãe também, minha avó, sempre muito voltadas para a relação do artesanato, né? Então, juntaram essas duas influências de mulheres da minha família que me incentivaram, né, a seguir nessa área. Então, eu nasci aqui em Joinville, que é um polo têxtil, e só que lá no início, eu acho que eu não pensava muito no design. Eu até pensava em fazer jornalismo de moda, na realidade. E sempre gostei muito de apresentar, fazer apresentação na escola. Até que um dia, um vizinho meu me trouxe um jornal de política e ele falou: olha, tu quer fazer jornalismo? Então tu vai ter que ler esses jornais de política e fazer essas coisas relacionadas à área que não seja só de moda. Daí eu falei: bom, então eu vou começar a fazer curso técnico no Senai, que tem aqui na minha região, de moda, para primeiro aprender sobre moda. E aí depois, quando
chega na hora da faculdade, eu faço jornalismo e vejo se é isso que eu quero mesmo. E aí eu ingressei no Senai, fiz curso de design de moda e me apaixonei por design. E aí eu pensei, bom, eu gostei muito disso, o meu vizinho falou que eu vou ter que lidar com essas áreas que eu não estava preparada, que era política e esse jornalismo mais hard jornalismo que eles falam, né? E aí eu acabei falando, bom, eu acho que eu vou seguir na área do design porque eu me apaixonei muito por essa área. E vou deixar essa parte da comunicação de lado, né? Então, esse é um pouco do início da minha história aqui de Joinville. Foi como eu fui influenciada a entrar nesse meio. Que legal. Então a ideia começou primeiro com comunicação, até chegar à moda, né? E de certa forma você voltou para a comunicação, né? Então, vamos falar disso um pouco mais para frente. Então eu queria saber como é que foi para você conseguir o primeiro emprego. Você falou que aí é um polo têxtil, então eu acredito que não deve ter sido tão difícil, né? Mas como é que foi, assim, conseguir esse primeiro emprego aí? Então, logo depois que eu terminei o curso técnico, isso foi durante o ensino médio, né? Eu consegui meu primeiro emprego como assistente de design têxtil. É até uma coisa bem interessante, porque eu não cheguei a ser estagiária. Eu até fico pensando como teria sido, né? Se eu tivesse seguido outro caminho. Mas eu consegui emprego numa malharia aqui da minha cidade, em Joinville, Malharia Princesa. E lá eu ajudava a fazer criação tanto de jacquard para renda ou para malhas listradas também. E também estamparia. Comecei a colocar um pezinho na estamparia lá, fazia sortimentos de estampas também para os clientes. E tive a oportunidade também de viajar para São Paulo, fazer as primeiras viagens para São Paulo, para feiras de moda íntima. Era uma empresa especializada em moda íntima, moda fitness também. Então, era mais voltado para a parte, assim, dos tecidos. Mas foi bem especial, porque eu consegui esse emprego antes mesmo de fazer a universidade. E nessa época, eu tinha uma vontade grande, assim, até de morar fora do Brasil, porque eu tinha visitado meu irmão na Irlanda. Ele morou lá por 3 anos e eu tive a oportunidade de visitar ele. E nessa época eu nem pensava em morar fora do Brasil. Mas aí quando eu visitei ele, parece que alguma coisa virou assim na minha cabeça, a chave virou de pensar, nossa, é interessante fazer isso daqui. E aí eu até decidi ficar 1 ano sem fazer faculdade, porque pensei que talvez seria interessante fazer um intercâmbio aí nesse ano. Acabou não dando certo, só que pelo menos eu consegui trabalhar na área e consegui experiência desde os 17 anos de idade, né, na indústria. Então, foi assim, foi muito especial esse primeiro emprego. E aí, logo depois, eu comecei a fazer faculdade de moda lá em Jaraguá do Sul, na Católica. Acho que aí... Também tem faculdade de moda aqui na minha cidade, mas eu acho que aí talvez já foi uma forma de eu começar a desbravar o mundo, mesmo que não fosse longe, mesmo que fosse próximo da minha casa, 1 hora de distância, né? E aí eu decidi fazer faculdade em outra cidade. E ficava nessa, né? De trabalhar aí na Malharia Princesa e também fazer faculdade à noite em outra cidade. Era bem intenso, mas foi bem, bem legal, assim, de começar a desbravar o mundo. Então é pertinho um do outro, Jaraguá do Sul e Joinville. Bem perto. Jaraguá é outro polo têxtil, assim. Mas depois você conseguiu um trabalho em Jaraguá do Sul? Então, é até bem interessante, porque eu não tinha muito interesse em me mudar. Eu tava, assim, bem realmente em mudar para Jaraguá do Sul. Eu até pensei, não, eu gosto aqui de Joinville, minha cidade. E muitas meninas do meu meio social ali que também iam para Jaraguá do Sul comigo eram de Joinville. Elas falavam de trabalhar nas grandes empresas de lá, né? Na Marisol, na Malve. Sempre estavam procurando. E eu não estava procurando, mas eu focava toda a minha energia no mundo acadêmico, na aula. Eu gostava muito da faculdade, eu ficava até tarde, tentava sugar o máximo, assim, dos professores. E eu até brinco com a minha professora, a Andressa,
que hoje em dia virou minha amiga, que eu até ficava até mais tarde, porque eu sempre era uma das únicas que pegava ônibus pra voltar pra casa, e o ônibus só saía 10 e pouco da noite, né? E todo mundo que tinha carro, 9 e pouco, já tava indo embora. Eu falei, eu ficava lá porque eu queria, mas eu também era por conta do ônibus que tava lá e só podia pegar um certo horário. E aí, durante a faculdade, como eu foquei muito a minha energia ali no curso e aprender ao máximo, eu fui indicada por uma professora, que é a Andressa, que eu falei, no segundo ano da faculdade já, para uma vaga de estilista na Malve, que é lá em Jaraguá do Sul. E aí eu fiquei bem surpresa, porque todas as meninas perguntavam para ela se tinha vaga de assistente lá na Malve. E eu acabei não perguntando nada, eu só ficava lá focada no mundo acadêmico, nos projetos. E ela que veio até mim falando, ó, tem essa vaga aqui de estilista e tu não gostaria de aplicar? É uma vaga, na realidade, que vai substituir a minha vaga, porque eu tô indo morar nos Estados Unidos. E aí, eu sempre falo, assim, que nessa hora, eu acho que a ignorância pode ser uma bênção. E eu, assim, fui assim... Eu não sabia o que esperar. E eu acho que isso era melhor. Mas eu só pensei nessa hora. Bom, se a professora que tá aqui vendo o meu trabalho sabe, mesmo sabendo o meu trabalho, sabe, assim, tem confiança que eu vou conseguir fazer, então eu devo conseguir fazer, né? Eu nem sabia como é que era ser uma estilista comercial, assim, né? Fazer lá 6 coleções por ano, com 100 peças por coleções. Bem diferente do que a gente fazia na faculdade, mas se ela confiou em mim, eu fui. E aí ela indicou outras pessoas também para essa vaga. Eu fiz um portfólio do zero, assim, para entregar para eles. E competi com outras pessoas, mas no fim das contas fui contratada, deu tudo certo, indicação dela. E consegui meu primeiro emprego como estilista aos 19 anos, numa grande empresa daqui da região, bem conhecida. E eu, obviamente, era mais nova ali do grupo e eu tinha muitas estilistas sênior ao meu redor. E isso foi um presente muito grande, assim, porque eu tinha várias professoras dentro da indústria ali, né? E, inclusive, a Dori está participando aqui hoje. A Dori foi professora de 2 das estilistas que eram do meu time, a Sandra e a Kalinka. Então, a Doris ensinou bem as alunas dela e depois elas foram ótimas professoras minhas, mentoras ali dentro da indústria, né? Então, foi muito especial, assim. E eu acho muito legal também, eu sempre uso como um argumento de entrevista quando eu tô fora do Brasil, o fato de eu ter trabalhado numa empresa que tem quase todo o processo produtivo da cadeia de moda, né? Lá na Malve, eles fazem a tecelagem das malhas, o tingimento, a estamparia, o corte, a costura. Então, eu tinha fácil acesso a esses ambientes, eu podia caminhar por lá, sem autorização, não sei como é que é hoje em dia, mas sem autorização de ninguém. Eu podia caminhar pela fábrica e conversar com as pessoas e ver se a estampa foi estampada corretamente, ver se a coloração que eu escolhi no computador ficou legal na vida real. Então, foi um grande presente, assim, e para quem é brasileiro e tem a oportunidade de trabalhar em empresas como essa, eu acho que é um argumento, assim, enorme, se você está procurando emprego fora do Brasil, de falar que você tem essa vivência no mercado nacional e sabe realmente como o produto é feito, né? E não só o design, mas também sabe a construção dele. Então, foi muito especial para mim trabalhar lá. Foi como uma outra faculdade, né? Uhum. Assim, Na você prática. aprendeu tanto ou até mais do que na faculdade. Então, imagino que tenha sido bem importante para você. Muito especial. E eu sei que a Malve te proporcionou outra experiência que te fez enxergar como era uma vida na cidade grande. Então, conta pra gente como foi isso, que experiência foi essa e o que isso mudou pra você, assim. Qual a importância de ter vivido essa experiência a partir da Malve?
Muito, Lu. Acertou mesmo nessa pergunta, porque... Bom, eu sou daqui de Joinville, que é uma cidade que tem... Não é pequena, ela tem 700 mil habitantes, se eu não me engano, pode ser aproximado aí. Ela é a maior cidade do estado, mas mesmo assim ela é pequena comparada a grandes metrópoles como Toronto, que é a cidade que eu moro, que tem milhões de habitantes, e também São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. E foi a cidade que eu fui convidada pela Malvi para ser transferida para lá, né? Nessa época, eu lembro que no começo eu até hesitei um pouco, pensei que talvez não seria para mim, uma cidade grande. E eu até já tinha conhecido Toronto, quando eu fui fazer um curso de inglês lá. Eu peguei minhas férias de 2 semanas e fui para Toronto fazer curso de inglês. Eu já tinha vontade de morar no Canadá. Mas quando eu fiz esse curso lá, eu pensei, eu acho que talvez eu queira vir para o Canadá, mas morar numa cidade menor e não Toronto. Porque eu ainda não estava acostumada com essa vida de cidade grande, né? E aí, quando a Malvi me ofereceu essa oportunidade, eu só agarrei e seria uma grande oportunidade para mim de experimentar como que é morar numa cidade grande, com pessoas do mundo todo. E também foi uma oportunidade para mim de guardar um dinheiro, porque quando eles se transferem, eles aumentaram meu salário, pagaram auxílio moradia, e eu já tinha o Plano Canadá em mente. Então eu pensei, bom, eu vou ficar lá 1 ano, vou conhecer um pouco mais sobre São Paulo, vou guardar dinheiro. E isso, assim, foi o que eu esperava, mas foi o mínimo que eu ganhei. Porque eu ganhei muito mais essa parte de mentalidade que abriu minha cabeça para pensar, bom, eu quero viver mais experiências em outras cidades, conhecer pessoas novas. Então, a riqueza maior não foi só no financeiro, de ter conseguido guardar dinheiro para me manter lá, mas em também ter essa mudança de mentalidade, de conhecer pessoas novas e sede por aprender coisas novas, assim. Então, foi uma oportunidade muito legal ter sido transferida para São Paulo e trabalhar lá. Ai, que legal. Acho que te deu coragem de desbravar o mundo, né? Depois de ter morado lá. Exatamente. Então, já que você já falou que já tinha visitado Toronto, eu queria entrar um pouco nessa parte do Canadá. E você falou que quando você foi para São Paulo, já era um plano de ir para o Canadá. Mas, assim, eu queria saber por que a escolha desse país, qual foi, assim, se você já tinha um outro país em mente ou se era só o Canadá. E se você tinha outro país em mente, o que te fez escolher o Canadá? Ou se sempre foi o Canadá, sabe? Bom, eu e o meu marido, na época que a gente era namorado, a gente flertava com a ideia de morar nos Estados Unidos. E até mesmo durante a faculdade, é uma história bem engraçada, eu acho que eu contei algumas vezes já, que todas as meninas da minha sala já estavam preparadas para pagar a festa de formatura. E eu paguei uma mensalidade, porque era bem a época do Ciências Sem Fronteiras. E eu pensei, eu acho que eu nem vou estar aqui quando elas se formarem, eu acho que eu vou formar com outra turma, porque vai que dê certo a história do Ciências Sem Fronteiras, vai que apareça uma grande oportunidade de intercâmbio e eu queira abraçar essa oportunidade. Então eu não vou mais pagar essa festa de formatura e vou ficar livre no mundo, sem amarras, né? E aí a gente tinha pensado em se mudar para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio lá, mas acabou não dando certo. E meu marido surgiu uma oportunidade para ele de fazer mestrado no Canadá. E ele iria receber bolsa de 100% para fazer mestrado, que é um grande presente, porque é muito caro estudar no Canadá como estudante internacional. E também receber um dinheiro a mais para pagar as contas, né? Pagar o aluguel e etc. E aí virou, assim, algo que a gente nem precisava pensar, porque ganhar uma bolsa de estudos em algum país como o Canadá é algo, assim, bem raro, né? Então, a gente decidiu abraçar a oportunidade, já era uma vontade de morar fora do Brasil, mas eu acho que eu sempre gosto de falar que eu não fui para o Canadá por causa do meu marido.
eu fui muito com uma mentalidade de ser uma grande oportunidade para mim. Era o intercâmbio que eu sonhava e, por acaso, eu consegui o visto por conta dele para trabalhar lá. Então, eu fui muito pensando assim no que aquilo seria interessante para mim e não só para acompanhar ele, né? E aí, por algum tempo lá no início, pela insegurança no meu inglês, eu até pensei que eu não ia conseguir trabalhar com moda, de que era impossível trabalhar com moda. Eu pensei que o mercado de moda canadense era muito escasso e comparado com o Brasil, ele é muito menor. Mas existem oportunidades sim, pra quem conhece um pouquinho mais da minha história, né, sabe que eu consegui furar a bolha aí do mercado de moda no Canadá. Mas no início foi uma grande batalha com a minha confiança, como profissional e também no meu nível de inglês. E aí, no início, eu participei de muitos workshops de empreendedorismo no Canadá, que era uma forma muito interessante de conversar com outras pessoas sobre a minha vida e esclarecer um pouco do que eu queria para mim. Depois que eu fui descobrir isso, né? Mas até então eu só queria praticar inglês de uma forma diferente. Porque eu tava um pouco cansada de só ir pra aula de inglês tradicional lá e interagir com pessoas que não tinham interesses parecidos com o meu. Então, eu fui nesses eventos de empreendedorismo e as pessoas perguntavam pra mim, mas e aí, o que você faz? De onde que você é? E elas eram muito interessadas na minha vida. E aí, eu participei desses eventos, também fiz brigadeiros pra vender. E eu levava nesses eventos de empreendedorismo e falava, olha, eu vendo brigadeiros, mas eu sou da área de moda. E aí, às vezes, eu até ganhava uma consultoria gratuita com empreendedores famosos da cidade que eu morava, que era Hamilton, não era Toronto naquela época. Sim, assim, eu falo isso, assim, uma consultoria informal, digamos assim, né? Uhum. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que oferecem consultorias que você paga milhares e milhares de dólares e reais para conversar com elas sobre qual caminho é melhor seguir. E às vezes, num bate-papo ali num evento, eu conversava com uma pessoa que tinha anos de experiência numa área de empreendedor, assim, e já me dava algumas dicas legais. Então, eu acabava treinando o meu inglês e não tem espaço para timidez, porque elas vão chegar até você. Empreendedores, eles são bem assim, né? Estão acostumados a vender o seu próprio negócio. Então, não tinha escapatória, eu tinha que falar sobre mim. Então, esse início Era foi também assim. um momento de network, de certa forma. Total. Assim. E naquela época, eu nem pensava nisso. Eu nem sabia que essa palavra era famosa. Você foi para destravar o inglês, mas acabou fazendo networking. Exato. Conseguindo aí algumas dicas da área. Acho que Exato. foi bem importante. Assim, como você falou, às vezes você não... Como você falou no começo, você falou assim, ser ingênuo às vezes é positivo em alguns momentos. E talvez, se você soubesse que ali teriam empreendedores grandiosos, assim, de grandes marcas, talvez você tivesse um pouco de receio de ir. Eu acho que sim. Ou então pessoas de anos de experiência, sabe? Talvez você ficasse um pouco receosa e você foi e deu tudo certo, assim, conseguiu inspirações, acredito, né? Total. E quando você, assim, algumas pessoas quando se mudam de país, elas pensam em mudar de área, né? Quando chega lá, no novo país. Você falou que vendeu brigadeiros em um período, mas você chegou a pensar, assim, em mudar de área ou você sabia que no fundo queria tentar a moda mesmo? Eu pensei por alguns dias em mudar de área, mas conversando com essas pessoas esclareceu a minha cabeça de que realmente eu queria continuar na moda, até porque a minha carreira no Brasil, quando eu mudei, ela estava crescendo. Eu de assistente fui para estilista, fui transferida para São Paulo. A minha coordenadora sempre falava que eu tinha perfil de liderança. Apesar de eu ser muito nova, eu não entendia isso, mas ela falava que ela acreditava no meu potencial, assim. Então, nessas conversas foi esclarecendo um pouco mais. E aí eu comecei a pensar, bom, a experiência de moda eu tenho, mas eu ainda acho que o meu inglês não é tão bom para trabalhar como designer aqui, porque eu sabia da minha experiência do Brasil que eu teria que
apresentar coleções, falar sobre o produto, nomes técnicos. E eu sabia que o meu inglês não era tão bom, não só por esse período que eu fiquei morando ali no início, mas também por aquela outra vez que eu tinha ido para Toronto estudar inglês. E eu percebi ali que eu sabia me virar, mas que o meu inglês não era muito bom. Então, às vezes, se eu não soubesse que o meu inglês não era tão bom, eu teria arriscado mais. Mas eu sabia, então eu fui um pouco mais cautelosa lá no início. E aí começou a virar a chave de procurar algum emprego que tivesse alguma relação com moda. Então, eu procurei emprego em lojas de tecido, em espaços de lojas de ateliês de alteração de roupas, tudo que tivesse pelo menos alguma relação com moda. Em lojas de roupa que eu achava interessante. E algumas pessoas nesse começo até falaram pra mim, mas por que você não procura emprego num restaurante ou como barista? Porque você vai conseguir emprego muito mais rápido. Só que não era o caminho que eu queria tomar. Eu queria alguma coisa que já me encaminhasse, que já me fizesse aprender vocabulário de moda, mesmo que eu não tivesse no emprego como designer. E aí, até no início, eu tive o privilégio de participar de um programa de empregabilidade de Ontário, que era a província que eu estava morando, para ajudar com o currículo, com como se portar numa entrevista. E a minha job counselor, que era a pessoa que me ajudou a construir meu currículo, ela fez 2 currículos diferentes para mim. Um para ser designer e outro também para trabalhar como vendedora em alguma loja. E aí, eu consegui o meu primeiro emprego como vendedora na IKEA, que é uma loja de móveis da Suécia, e ela é internacionalmente conhecida. Infelizmente, não tem no Brasil, mas é muito famosa, assim, pelo design minimalista, escandinavo. E eu apliquei para lá, porque o nome da vaga no LinkedIn era Textiles Coworker. E aí eu pensei que ficaria muito bonito no LinkedIn, no meu LinkedIn, quando eu adicionasse lá. Já ia ajudar com o SEO, já para ter algo relacionado a textiles no Canadá. E além de trabalhar como vendedora da área de têxteis, que era a parte de cortina, cama, mesa e banho, eu também tinha a oportunidade de vender tecido para as pessoas lá dentro. Então, era muito legal, porque as pessoas vinham para cortar, e ninguém do meu time queria cortar tecido. Eu achava o máximo, ia cortar, e já aproveitava para perguntar para as pessoas qual que era o projeto que elas iam fazer, consegui cartão de visita de algumas pessoas que tinham marcas lá, marcas de decoração e roupa lá em Toronto. Então, foi bem interessante, assim, esse começo lá na IKEA. E aí, você começou lá na IKEA e a gente que, enfim, acompanha o podcast, que você chegou a trabalhar numa grande marca canadense, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi esse processo de trabalhar na IKEA, focado no têxtil, até chegar ao Canadá, enfim, dei o spoiler, Canada Goose. Que é uma marca, assim, enorme, né, do Canadá, reconhecida mundialmente, no qual você trabalhava com materiais, não é isso? Então, isso conta pra gente por onde você passou da IKEA até chegar na Canada Goose. Muito bem. Eu penso que a minha trajetória internacional na moda no Canadá foi um checklist de vontades que eu tinha, de metas, né? Então, a primeira empresa era essa que eu tinha vontade de que tivesse alguma relação com moda, mesmo que mínima. E não sendo como designer, porque eu não me sentia preparada. Aí, a minha segunda oportunidade foi como designer e também analista de marketing, digamos assim, que foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com redes sociais, numa empresa chamada Nico, que é de Hamilton, e eles fazem uniformes esportivos. E esse emprego eu consegui por conta dessa minha job counselor, que eu tinha me inscrito lá no início da minha chegada no Canadá.
E eu falei pra ela, eu consegui um emprego na IKEA como vendedora, mas se tiver algum emprego no futuro como designer, manda pra mim que eu vou aplicar. E eu imaginei que ela não fosse dar bola pra isso, que ela fosse, não, a Mariana tá empregada, tá tudo certo, eu vou focar minha energia em pessoas que não estão empregadas. Mas depois de 8 meses na IKEA, eu recebi a ligação dela e apliquei pra essa vaga e consegui. E foi o meu segundo checklist, assim. Agora é uma vaga no Canadá que tem a ver com moda e também uma vaga de designer. Então lá eu fazia o design dos uniformes esportivos. E o mais interessante é que eles tinham produção lá no Canadá, uma coisa que eu imaginei que quase não existia. Eles tinham máquina de sublimação, então eles faziam a estamparia de sublimação de todos os uniformes esportivos da região, uniformes de hóquei, de vôlei, de basquete, e faziam a costura lá também. Então foi muito especial poder andar de novo na produção, como eu andava ali no Brasil, e já conhecia as máquinas e tudo. Só que eu passei por algumas dificuldades para lidar com o chefe nessa empresa, era um ambiente um pouco tóxico, e foi um período, assim, bem complicado na minha vida de imigrante, que eu não podia largar esse emprego, porque eu tinha que ter alguma outra coisa, né, enquanto eu tava ali, pagando aluguel, tudo, né, então eu comecei a procurar outros empregos, agora o terceiro checklist, um que tivesse relação com moda, que fosse design, e que também fosse de linha infantil, que era mesma coisa que eu fazia no Brasil, na Malve, e amava fazer. Na Malve eu era estilista da linha Malve Kids feminino. Então, eu comecei a procurar e, de novo, eu achei que não seria possível, porque não existem muitas marcas de infantil no Canadá. No Canadá, ele é mais forte em marcas de produtos de inverno e também de equipamentos de segurança, até marcas que são de esportes, como a Lululemon, que é muito famosa, e fez o design do uniforme das Olimpíadas do Canadá esse ano. Então, eu comecei a procurar ali meio desesperançosa, mas acabei encontrando uma vaga para trabalhar na Flapjack Kids, que é uma marca de chapéus, acessórios reversíveis para criança. E até no início a vaga era só para ser design gráfico, fazer as estampas, fazer um pouco dos catálogos, mas quando eu cheguei lá e mostrei pro dono da empresa todo o meu portfólio, tudo que eu sabia fazer, e para minha surpresa, ele conhecia a Malve. Que legal! Olha só, eu jamais imaginei, e muitas vezes falam pra gente que nunca vão saber as marcas brasileiras que trabalham, né? Pra minha sorte, ele sabia, ele já tinha viajado pro Brasil e conhecia a Zig Zig Zag, que é uma marca pedagógica, assim, lúdica, bem lúdica do Grupo Malve, né? E ele viu tudo aquele meu potencial e falou, não, tu não vai mais ser graphic designer só. Agora você vai ser estilista, graphic designer e vai... Assim, aos poucos ele foi me fazendo liderar o design das marcas, da marca Flapjack Kids, e depois de alguns anos foi me dando mais marcas para criar, né? Então, foi muito legal que eu tinha bastante liberdade criativa para começar, para fazer as coleções. Eu assim, repaginei a coleção inteira, adicionei novos modelos, porque eles tinham só 2 modelos de produto. Então, eu adicionei modelos novos e lá eu fazia tudo. Fazia muitas coisas que eu, inclusive, não fiz aqui no Brasil, que era a parte técnica de de medir os produtos para ver se estava tudo certo, medir as amostras, né? E fazer toda esse vai e vem fazer o sourcing, né? Todo esse vai e vem com as fábricas da China. Receber as amostras, fazer todas as fichas técnicas, a parte, assim, de engenharia, eu fazia tudo. Eu era a única pessoa do design lá dessa empresa. Bastante coisa lá, então. Uhum. E também cuidava da parte de marketing, que era organizar os ensaios fotográficos, gerenciar como o catálogo seria. Foi, assim,
do início ao fim, até mesmo a etiqueta de composição dos produtos eu fazia. Foi, assim, muito aprendizado, porque eu era a única pessoa, mas foi, assim, uma grande oportunidade, né? E era na área que eu queria. Então... E esse emprego também foi com a Job Counselor lá? Que Não. Você... A partir daí, eu me virei sozinha, eu já sabia como fazer o currículo no modo canadense, o portfólio no modo canadense. Então, esse foi por minha conta. Pelo LinkedIn mesmo? Pelo LinkedIn mesmo. Ai, legal. Por isso que você tem tantas dicas boas, né? Pra aplicar por lá. Sim, foram algumas aplicações aí. Mas eu sempre defendi que ser muito intencional na hora de aplicar e não só no volume. Então, ali, quando eu apliquei para Flapjack Kids, eu tava querendo dar o checklist, o checkzinho de ser uma vaga que fosse de moda infantil. Eu não tava aplicando para várias outras, né? E eu fiquei lá por mais de 3 anos, se eu não me engano. E nesse momento eu já tinha começado a trabalhar no Moda na Mochila. E eu não conseguia, porque eu tava cuidando de todo o processo criativo dessa empresa e o dono da empresa me deu outras marcas também para fazer, eu não tinha energia no fim do dia para chegar em casa e colocar no Moda na Mochila. E fazer mais podcasts e fazer mais conteúdo para as redes sociais. Então, nesse momento, quando eu comecei a procurar um novo emprego, eu queria que fosse uma grande marca canadense, porque a Flapjack Kids, ela é mais vendida em cidades do interior, no Canadá, e também muito forte na China. Tem bastante venda lá na China. Mas eu queria ver mais ainda o meu produto na rua. As pessoas usando algo que passou por mim, como era no Brasil. Porque na Malve, muitas pessoas usam Malve, né? Eu vi as crianças na rua, até hoje eu vejo crianças usando os modelos que eu criei. Então eu queria ter esse sentimento de novo, porque era mais raro ver a Flapjack Kids usando. Então eu queria que fosse numa grande marca. E eu também queria trabalhar de novo numa grande marca, pensando que eu queria ser substituível. Eu queria poder sair de férias e realmente estar de férias e ter alguém para responder os e-mails por mim. E eu queria chegar em casa depois das 5 da tarde e ter energia para trabalhar no Moda na Mochila, né? Então, eu comecei a procurar e eu já, intencionalmente, eu não procurei empregos como designer nessas grandes marcas, porque eu sei que designers geralmente são mais cobrados de ficar até mais tarde na indústria. Era assim em várias empresas aqui no Brasil e também isso acontece fora do Brasil, pelo menos na empresa que eu trabalhei no Canadá era assim. Então eu procurei esse emprego e surgiu essa oportunidade de trabalhar na Canada Goose, que é uma empresa que faz casacos de inverno para casacos de inverno e também casacos de chuva. Ela é muito comum também na Europa, mas no Canadá, assim, eu diria que a cada 10 pessoas na rua durante o inverno, pelo menos, sei lá, 6 estão usando o Canada Goose. E quando eu mudei pra lá, era uma das marcas que eu não conhecia e logo quando eu cheguei, eu não tive como não pesquisar, porque tinha muita gente andando na rua com elas. Mas eu achava que eu jamais teria um casaco daquele, porque os casacos deles custam $2.000 canadenses, $3.000 canadenses. E eu pensava, nossa, eu nunca vou ter um casaco desse, é só grife, não deve valer o que eles realmente cobram. Eu não conhecia muito dessa parte do luxo, né, e de como era feito. E aí, eu consegui essa vaga mandando mensagem para minha gerente, né, no LinkedIn, e falando para ela que eu estava interessada e reforçando, né, esse meu interesse. E aí, quando eu fui contratada, ela me falou que, dentre todas as pessoas que aplicaram, as 2 que foram contratadas foram as únicas que mandaram mensagem do LinkedIn para ela. E aí, isso me marcou muito, assim. Isso foi um aprendizado que eu tive nas minhas entrevistas com os brasileiros que trabalham mundo afora. Vários deles falaram que tiveram essa estratégia de mandar mensagem para a pessoa do LinkedIn
E eu aprendi com os meus entrevistados e deu super certo, assim. Aí eu consegui esse emprego na área de matéria-prima, trabalhando com aviamentos. Então, casaco de inverno tem muito mais aviamento do que a área de malharia que eu trabalhava, né? Então, eu aprendi muito sobre a parte de zippers, de patches, de botões, de ilhós, tudo na peça que é relacionado a aviamento e não ao tecido. Eu aprendi muito lá. E eu pude entender o porquê que esses produtos custam caro e saber todos os testes que são feitos no tecido, nos aviamentos, na peça final e entender um pouco mais do valor que tem para moda esses produtos que levam muito mais investimento na parte de teste, de funcionalidade, e foi muito interessante. É legal que cada emprego que você trabalhou te ensinou algo diferente, né? A IKEA, o emprego de roupas esportivas, que agora eu não me recordo do nome, a Flapjack Kids e a Canada Goose. Apesar de você ter lá dado os checks, também foi importante porque em cada um você aprendeu coisas muito diferentes, sabe? Uhum. Então eu acredito aí que teu currículo tá ainda mais vasto, né? Tá com ainda mais variedade. Se complementam, né? Isso. E, assim, você falou de um ponto que uma empresa brasileira e uma canadense têm, assim, em comum, né? Você falou que, normalmente, o time de design passa um pouco mais do tempo de trabalho ali, porque é mais cobrado e tal. Você enxergou isso tanto no Brasil como no Canadá. Mas tem alguma grande diferença, assim, em alguma parte do processo de criação ou em alguma parte, assim, geral, da parte de uma empresa de moda, que seja muito diferente do Brasil e do Canadá? Acho que, olhando mais no modo geral, assim, o mercado de moda do Canadá, a maioria das marcas não são produzidas no Canadá. Eu tive sorte de que a Canada Goose era produzida no Canadá. Então, de novo, eu pude andar no meio das costureiras e aprender com eles e estar em contato, como era no Brasil. Mas a maioria é produzido na Ásia. Então, os designers que estão lá, eles não têm, muitas vezes, esse ponto positivo que a gente tem de saber como funciona o nosso processo produtivo do zero, né? E também eu diria que o brasileiro, outro ponto positivo, é a diversidade climática. Então, aqui no Brasil, eu aprendi a criar não só produtos diferentes, mas também colorações diferentes, para estados diferentes, para gostos diferentes. Eu acredito que no Canadá não tinha essa discussão na parte de casacos de inverno de estilo, assim. É claro que tem alguns segmentos que vendem mais em certos estados. Por exemplo, na província de British Columbia, que é no lado oeste, chove mais e não é tão frio quanto na região que eu moro, que é ali na parte de Ontário, mas é um pouco mais na parte de produtos de inverno, eu diria que é um pouco mais homogêneo, assim, essa diversidade, né? Eu ouvia falar mais da diversidade de culturas no Canadá do que lá. Talvez eu mude um pouco essa minha opinião se algum dia eu for trabalhar lá no outro lado, no lado oeste do Canadá, ou até mesmo ali na parte central. A Alana Caneia tá aqui e ela trabalha numa grande empresa também do Canadá. Ela tá aqui na chamada. Talvez um dia a gente possa fazer uma discussão, uma conversa sobre isso, né? E eu aprender um pouco mais com outros mochilers também sobre essas diferenças dentro do Canadá. Mas eu acho que, assim, pela minha experiência, era muito mais falado dessa diferença no Brasil. Tá, então a gente já falou aí do começo da tua trajetória na moda, passamos pelo Canadá. Agora eu quero falar desse projeto inspirador, que é o Moda na Mochila, que tenho a honra de trabalhar no Moda na Mochila. Eu vejo teu empenho, tua dedicação.
Eu queria saber como foi a decisão de criar um podcast, porque assim, eu imagino, como você falou que você pensou em cursar jornalismo, comunicação, né? Eu imagino, mas você me corrige se eu estiver errada, que isso foi uma forma de você ter contato com esse teu lado. Mas eu queria entender por que você escolheu o formato do podcast. E também, assim, como foi essa ideia de voltar para brasileiros que trabalham com moda no exterior, sabe? Como foi que surgiu essa ideia? Uhum. Nossa, ótima pergunta. No começo, eu me apaixonei pelo formato de podcast, ouvindo o Bom Dia Óbvios. Muito bom. O meu marido, ele começou a ouvir podcast, ele falou, tu tem que ouvir podcast. E eu ouvi esses aqui, só que eram todos podcasts masculinos. E eu, assim, eu não expresso muito isso, eu acho, talvez eu expresse mais no futuro, mas eu tenho uma veia feminista, e fiz o meu TCC da faculdade foi relacionado ao feminismo. E aí eu falei, não, eu quero ouvir podcast feito por mulheres, né? E aí eu pedi indicações no Instagram e recebi várias e ouvi o Bom Dia Óbvios. Me apaixonei pelo formato. E aí eu comecei a pensar que seria interessante. Depois de muitos meses de ouvir, né? Eu comecei a sentir muito vontade de conversar com outros amigos brasileiros sobre moda, porque estava há um tempo já trabalhando na área, mas eu estava trabalhando naquela empresa, na Fapdia Kids, eu era a única pessoa da área do design, eu não tinha ninguém para conversar sobre moda comigo. Então eu pensei que seria interessante fazer um podcast para conversar com os meus amigos de novo sobre moda. E nessa época eu acho que eu nem lembrei dessa minha vontade lá do jornalismo. Eu acho que foi algo meio que natural, assim. Intuitivo, assim. Intuitivo de retomar esse sonho. Agora que eu já tava um pouco mais estabilizada, já tinha furado a bolha da moda no Canadá de novo, né? E já tinha realizado o sonho de me tornar designer lá. E aí eu comecei a pensar nesse formato. E no início eu tinha essa vontade de entrevistar brasileiros que trabalhassem, estudassem com moda no exterior, assim como eu. Mas por ingenuidade, eu não sabia que existiam tantos. Eu não tinha furado essa bolha global de brasileiros que trabalham com moda. E aí, no começo, eu usei minhas amigas de cobaia. E a primeira pessoa que eu entrevistei foi minha amiga Maria Carol. E ela foi uma pessoa que eu sei que tinha se mudado do Rio de Janeiro para Jaraguá do Sul. Então, ela tinha experiência de mudança, só que dentro do Brasil, o que é muito interessante. E aí, o primeiro episódio foi com ela compartilhando dessa mudança, né? Porque são países diferentes, são, assim, países, entre aspas, de culturas e comportamento, o Rio de Janeiro comparado com Santa Catarina, né? Então, foi muito interessante, eu comecei a criar gosto por isso. E, aos poucos, foi encontrando muitas pessoas que trabalham com moda mundo afora. Recebi indicações, procurava do LinkedIn e hoje em dia a minha lista aqui tá gigante, eu nem tenho mais espaço na agenda para entrevistar todo mundo que eu tenho vontade, né? E aí pude focar nessas pessoas que têm essa veia aí, esse lado internacional e foi realmente muito interessante, assim, essa parte. Acho que esse foi o início do Moda na Mochila. E o Moda na Mochila não são só aquelas entrevistas, né, que são inspiradoras, mas com o passar do tempo no Moda na Mochila, você foi pensando em como aumentar a relação com essa comunidade, como você já ajuda, né, com essas entrevistas, tanto o entrevistado como você nos ajudam enquanto ouvintes, nos ajudam, nos inspiram, nos dão dicas, né? Eu conheci o Moda na Mochila no período que eu estava pensando em fazer a pós-graduação na Espanha, eu ainda não tinha optado por Espanha, mas o Moda na Mochila chegou até mim porque eu queria estudar fora um período e eu não lembro como eu conheci, eu acho que eu conheci pela Fashion Co. Isso, da Mari, sim. Da Mariana, né? Uhum. Acho que eu já comentei contigo. E aí, enfim, eu moro no Brasil, mas eu conheci o podcast nesse momento que eu queria estudar fora. Então, eu lembro que me deu, assim,
um gás, sabe? Para pensar, não, eu vou conseguir, eu vou atrás de fazer um curso fora, eu vou juntar dinheiro, enfim. Então foi bem inspirador para mim, acredito que para quem tá aqui também. Mas hoje a gente tem, além dos episódios contando as histórias dos entrevistados, a gente também tem o Festival Cap Talks, que é um grupo de conversação dedicado a aprender e a praticar o inglês voltado para a moda. E também tem o Fashion Vocab Workshop, né, que também é voltado para vocabulário de moda. E aí eu lembro, quando você veio me contar que isso era um sonho teu, que você tinha muita vontade de ajudar essas pessoas e ensinar essas pessoas a melhorar o inglês, porque foi algo que você fez para si mesma quando chegou no Canadá, né? Você percebeu que precisava desenvolver mais ainda o inglês focado na área de moda. Então, como é que você se sente vendo que esse projeto tem dado certo, do Fashion Vocab Talks? E se você tem mais planos, assim, relacionado a isso, sabe? Uhum. Primeiro, Lu, que eu não lembrava que você já conhecia o Moda na Mochila antes do teu pós na Espanha. Sim, lembrei agora, muito legal saber disso, que o Moda na Mochila te inspirou já antes mesmo. Eu pensei que você conheceu durante. Então, muito legal saber disso. Não, foi antes. Muito legal. E aí, quando eu voltei de Barcelona, que eu entrei para o time. Lembra? Sim. Foi assim, acho que foi no mês seguinte que eu voltei de Barcelona e eu entrei pro Moda na Mochila. Que ótimo, muito bom. E foi bem isso, assim, o Fashion Vocab Talks nasceu disso que eu sentia, assim, eu criei o grupo de conversação que eu gostaria de ter antes mesmo de mudar para o Canadá, né? E era algo em comum entre as entrevistas que eu fazia, essa dificuldade de aprender inglês e de estudar moda em inglês, de estar em contato ali com pessoas que não só vão aprender contigo, que tu vai treinar o teu inglês, mas também aumentar a tua rede de contatos, né? Que era a palavrinha lá do networking que eu nem sabia que era importante, era algo muito natural lá assim, na faculdade não se falava sobre isso, eu acho, mas no Canadá assim, destravou essa parte na minha cabeça, né? E aí, tinha algo que essa vontade, assim, de ensinar nasceu por conta disso e também por uma vontade também de me tornar professora. A Dori está aqui na chamada, ela é professor lá na SCAD, na Universidade de Savannah. E eu lembro, assim, que quando eu era estudante de moda, eu tinha Doris como uma referência, assim, pensando de que eu queria ser reconhecida na minha área. De que eu não queria ser famosa influencer, mas eu queria ser reconhecida na minha área como uma pessoa que é especialista naquele assunto de moda. E acho que, não vou dizer que é sorte, mas assim, por um lado meu também de me dar cara a tapa e de entrar em contato com a Doris lá desde o início, lá na faculdade, e ter a sorte de ter ela aqui na nossa comunidade hoje. Quando a Doris manda de vez em quando algumas oportunidades de professor na Universidade de Savannah, eu sempre tinha vontade de aplicar. Tinha uma vontade de aplicar muito grande, porque eu gosto muito dessa parte acadêmica. Durante a faculdade, um professor meu, o professor Paulinho, de marketing, uma matéria que eu gosto muito, aí de novo a comunicação, né? Ele sempre falava pra mim, Mariana, você vai ser professora. Não adianta fugir, Mariana, você vai ser professora. Você vai ser professora. Ele já percebia. Ele ficava falando isso e eu não entendia, porque assim, terminou a faculdade, a minha cabeça estava só focada no Canadá. Não estava focada em fazer um mestrado, não estava focada em dar aula, nada. Eu queria ter essa oportunidade internacional, então eu, assim, deixei aquilo pausado na minha cabeça, né? Mas ele sempre falava isso. E aí, essa chama sempre vinha se reacendendo aos poucos com essas oportunidades que a Doris manda no nosso grupo. E aí eu pensei, bom, o Fashion Vocab Talks vai ser uma oportunidade de eu testar como que é isso e de também aumentar essa relação com a comunidade. E aí, então, eu comecei a pesquisar programas de mestrado. Comecei a pesquisar programas de mestrado no Canadá.
Só que eu queria um mestrado que fosse de fashion marketing, porque eu já queria entrar um pouco mais nessa parte de comunicação, né? Eu até pensei em fazer algo voltado para o jornalismo, mas hoje em dia, vendo assim mais como que é a cara do Moda na Mochila, eu achei que seria mais interessante o marketing. E aí, no Canadá, as oportunidades que eu achei eram voltadas para design de moda. E eu já estava querendo me desvincular um pouco dessa parte do design, tanto que eu mudei para outra área. E também quero explorar um pouco mais a parte do Moda na Mochila aqui do empreendedorismo, né? Então, eu comecei a procurar mestrados fora do Brasil, fora do Canadá também. Só que os valores eram bem impraticáveis, assim, nas universidades mais famosas que eu via, por exemplo, da Europa. E aí, eu sempre falava dessa minha vontade pro meu marido, né? E ele sempre falou, eu tenho cidadania canadense, italiana, ele, né? Não eu. Dá uma olhada em alguns universidades europeias que sejam gratuitas para europeus, porque eu sei que tem muitas. E aí eu pesquisava, eu falava, não tem, para moda não tem, eu acho que só tem alguns cursos mais baratos em universidades da Itália e da França que falam italiano e francês, e agora eu não conseguiria aprender rápido o idioma para fazer, eu quero muito fazer logo, para eu começar a poder aplicar logo para essas vagas, né, depois de finalizar o mestrado. Então, ele sempre ficava falando para eu fazer isso. E até, mesmo se eu procurasse essas vagas, essas universidades que fosse para europeu, eu teria que passar por um processo de aprender italiano e aplicar para a cidadania italiana como cônjuge, né? Para conseguir a cidadania dele, demoraria um processo de, no mínimo, 3 anos. E aí, um belo dia, eu tô lá no meu computador, olhando as oportunidades naquele site Find a Masters. E aí eu encontrei um que era gratuito, não só para cônjuge, para cidadão europeu, mas também para cônjuge de cidadão europeu. E aí, nessa hora, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu vi que era numa universidade que é uma das melhores do mundo também na moda. Tá em um dos rankings aí foi top 10, assim, na moda. Caramba! E aí, eu, bem despretensiosamente, chamei ele e falei, olha, tem essa daqui, vamos pesquisar um pouco mais, como é que é essa cidade, como que seria, mas o curso é em inglês, pelo menos, então eu vou poder fazer logo, né? Porque acho que uma das barreiras que eu quebrei, assim, foi essa questão do inglês. Quando eu mudei para o Canadá, eu tinha essa barreira de achar que eu não ia conseguir me virar. E hoje em dia eu nem penso mais, não, em inglês eu consigo, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso e comecei a escrever as cartas de aplicação para esse mestrado. E eu usei muito do meu projeto do Moda na Mochila para escrever essa carta de aplicação. Então, é bem comum a gente ver nos filmes, assim, americanos, muitos deles, né, da sua carta de aplicação para mestrado, assim. Essa carta de motivação que você tem que escrever, o que você iria... como que um pouco da sua história, como que você iria contribuir para a universidade... por que você quer estudar lá, por que essa universidade, por que esse curso. E eu usei muito do Moda na Mochila para colocar nessa carta, da minha motivação em ensinar inglês, motivação também em dar espaço para latinos, especialmente mulheres, de compartilharem a sua história mundo afora, de ajudar pessoas brasileiros com o idioma e se sentirem mais confortáveis em desbravar o mundo, né? Então, eu apliquei para esse mestrado e também apliquei para a bolsa de mestrado, a carta de motivação da bolsa.
ela tinha que estar relacionado às metas de sustentabilidade da ONU para 2025. Então, eu li todas as metas, que são centenas de metas, e relacionei todas as atividades do Moda na Mochila. E também, claro, eu falei um pouco mais na minha história, né? Depois, se puder, sei lá, compartilhe alguma dessas ideias que você teve. Sim. Dos critérios de sustentabilidade da ONU com o Moda na Mochila. Achei bem interessante. Sim, com certeza. Eu vou compartilhar. Acho que até é interessante fazer um vídeo sobre isso, assim, detalhando, né, tudo. E essa ideia de fazer um mestrado começou lá em outubro do ano passado. E todas as noites eu sentava para pensar em alguma coisa. E foram, assim, meses escrevendo as cartas, sabe? Refinando e escrevendo e pesquisando como que se faz. Foram meses, assim, escrevendo. Eu e meu marido também me ajudou muito nessa parte. A gente sentava e aprimorava. E são cartas, assim, que tem que colocar muita dedicação. E ter feito o Moda na Mochila foi essencial, assim, para eu aplicar com confiança de que eu tinha um portfólio legal para esse mestrado, né? E aí, a aplicação foi em janeiro e eu ainda apliquei como estudante internacional, porque eu ainda não tenho os documentos de residente europeia, né? Então, eu apliquei como estudante internacional. Então, sendo estudante internacional, eu teria que pagar ainda a mensalidade, a tuition, né? O valor da universidade, que mesmo assim não era tão caro quanto as universidades mais prestigiadas que eu tava procurando, que é assim, 30 mil euros, que eu não poderia pagar por esses cursos. É um pouco abaixo, mas ainda é um valor significativo, né? Então, como estudante internacional, eu ainda teria que pagar. Aí, enfim, em janeiro eu apliquei e algumas semanas depois, né, toda aquela ansiedade, veio a notícia de que eu fui aceita nesse mestrado. Então, essa é uma das grandes notícias. Parabéns! Obrigada! Fui aceita nesse mestrado de Fashion Marketing e Management. E nessa época, eu ainda não... Eles avisaram que a bolsa de estudos seria anunciada logo no mesmo dia que o anúncio se você foi aceita para a universidade ou não. E eu recebi o aceite da universidade, mas foi anunciado de que eu não consegui bolsa. Então, eu e meu marido, a gente falou, bom, vamos então pagar essa primeira tuition do semestre. E aí, depois, quando a gente chegar lá, a gente vê se dá para trocar para cidadão europeu, para ver se consegue não pagar pelo curso por ser casado europeu, né? E aí, eu falava para ele, vamos pagar isso logo, porque eu quero garantir minha vaga, não quero perder essa vaga. Eu preciso pagar, era assim, quase 7 mil dólares canadenses. E eu queria muito pagar. E ele falava, não paga essa tuition. Eles falaram que é até final de maio. Eles não vão tirar a tua vaga. E eu falava, não, eu quero pagar. Ele não me deixou pagar. E nesse meio tempo, a gente ficava em contato com a universidade, vendo formas de pagamento melhor pra gente. E vendo talvez se eu conseguiria reembolso desse dinheiro depois, né? E aí, algumas semanas depois desse vai e vem aí de alguns e-mails, e a gente tinha decidido que a gente ia se mudar para essa cidade o mais rápido possível. Nem viria pro Brasil, agora eu tô aqui no Brasil faz um tempinho já, né? Eu recebi uma mensagem da universidade, um e-mail falando que eu tinha conseguido a bolsa de estudos. Olha aí, coisa boa. Nossa, foi muita surpresa. Foi Pietro tava certo. Doido isso. E aí foi assim... Eu falei, não, agora a gente tem que pagar esse restinho da tuition, né? Porque era 75% de bolsa. Eu tinha que pagar 25%. Então, tive que pagar 1.500 dólares canadenses, assim. E aí, isso possibilitou com que eu pudesse tirar férias, vir pro Brasil...
o mais, assim, e não ir direto pra essa cidade e tentar conseguir esse reembolso o mais rápido possível, porque esse valor de $1.500 era equivalente ao que eu iria gastar morando nesse lugar se eu fosse pra lá antes, né? Então, a gente decidiu fazer assim. E aí, eu até queria, a Maria Europeia, eu até queria mostrar aqui uma cartinha que o meu afilhado me deu. E ele deu vários spoilers, assim, se eu tivesse postado as fotos das cartinhas que ele me fez ao longo do tempo, a galera, todo mundo já ia saber o que ia acontecer. Mas a primeira é que ele fez um lado na mochila, ele sempre desenha coisas relacionadas ao modo na mochila. E ele também fez esse mapa do Brasil, mapa aqui com o avião, com o Canadá, o Brasil e o terceiro país que eu vou morar. Então, quem tá assistindo aí o vídeo, vocês são boas de geografia, de mapas, vocês conseguem identificar qual que é o país que eu vou morar? Eu não posso falar, né? Tu já sabe. Chega mais perto, Mari, que eu acho que... E aí, gente? Alguém tem um palpite? Sara Dias colocou Suécia. Acertou de primeira! Suécia, isso mesmo. Vou para a Suécia, vou para a Europa e... com isso, foi, assim, muito coincidência, né? Que o meu primeiro emprego lá no Canadá foi numa marca sueca, na IKEA. E aí eu até brincava com o pessoal, né? Que durante a entrevista, que tem que fazer uma entrevista pro mestrado, que eu ia falar para a pessoa que estava me entrevistando, para a coordenadora do curso, que eu iria... que eu me apaixonei pela Suécia trabalhando na IKEA, brincando, né? Claro que eu não falei isso, gente. Não toquei no assunto da IKEA, mas a entrevista foi muito legal, assim. Eu senti uma vibe legal, assim, da coordenadora do curso. Ela ria bastante, era bem risonha. E me identifiquei bastante com ela, assim. E uma coisa que eu falei na entrevista foi o fato de eu ter trabalhado e estudado durante a universidade, né? Então, eu falei que eu consegui aprender na prática o que os professores estavam ensinando na universidade. E, por coincidência, ela falou que ela também passou por isso. E ela tem vários alunos que também, no início da carreira dela, que trabalhavam e estudavam ao mesmo tempo. Então, a gente conseguiu criar uma conexão aí na hora da entrevista, né? E aí, então, eu fui aprovada para esse mestrado. Essa é a grande notícia, né? E a universidade se chama Universidade de Borås. É também uma cidade têxtil. No passado tinham indústrias têxteis lá e a universidade é nessa região onde está o têxtil. Então, se você conhecer no futuro aí alguma pessoa da Suécia, as chances da área de moda, as chances de ela ter estudado na Universidade de Borås são enormes. É uma cidade menor, de 100 mil habitantes. E a menor cidade que eu vou morar na vida já, então eu vou sair de Toronto, uma cidade de milhões de habitantes, e vou me mudar para cidade pequenininha. E aí, então, vou aprender fashion marketing lá e management e vou finalmente realizar esse sonho de fazer um mestrado em moda, né? Então, essa é a grande notícia. Finalmente, não era filhos ainda. Daqui a alguns anos a gente volta para dar essa novidade. E essa cidade é muito interessante. Um fato muito curioso sobre ela é que ela é uma cidade que ela é quase 100% lixo zero. Então, essa universidade, ela tem um foco muito grande em sustentabilidade. Então, eu vou trocar bastante figurinha com o pessoal do Fashion Vocab Talks, ler muito artigo sobre isso. Também aprender muito com a Doris sobre isso. A Doris também é mestre em sustentabilidade, né? Depois a gente fala mais sobre isso, até me confirmo se estiver errado. E para tudo isso acontecer, como eu vou me mudar para a Europa, eu precisei, infelizmente, largar, né? Dizer adeus para um dos meus trabalhos dos sonhos, que era na Canada Goose.
E foi uma experiência muito legal. Fiquei lá por mais de 2 anos. Aprendi muito, então eu acho que foi, assim, um fim de capítulo muito interessante. E começar agora na Europa era algo que também complementa essa minha vontade que eu sempre falo de dar a volta ao mundo do Moda na Mochila. Mas como eu acho que um sonho, uma meta, ela não tem que se realizar toda de uma vez, ela pode ser aos poucos, né? Eu sempre falo isso quando eu comecei a fazer o Moda na Mochila na estrada, com as viagens aos poucos, né? Eu acho que isso pode acontecer enquanto eu estiver na Suécia e conhecer aos poucos algumas pessoas de países da Europa. Isso vai facilitar para mim. Então, a ideia é, assim que eu estiver um pouco mais estabilizada, conseguir viajar para esses países para entrevistar alguém e também fazer turismo ao mesmo tempo e aprender sobre moda do local. Então, além do mestrado, vai ter também esse Moda na Mochila na Estrada na Europa, né? Que é o início de uma viagem ao mundo aos poucos, assim. Essa acho que são as grandes notícias e eu acho que eu cobri tudo aí, não é, Lu? Com certeza. Então, além da grande novidade que a Mari queria contar, que agora ela é mestranda de universidade na Suécia, a partir de setembro. Futura professora. Também vamos ter Moda na Mochila na Estrada, né? Em breve, vamos ter uma nova fase do Moda na Mochila. Moda na Mochila Takes Europe. Mari, então, parabéns por essa conquista. Eu acompanhei um pouco, né, dessa tua meta, desse teu sonho. Então, eu tenho certeza que... Eu não sei se vai sair na gravação, mas tá todo mundo colocando aquela coisinha de festa aqui. Tô amando. Então, tá todo mundo te parabenizando. Então, falando em nome dos mochilers, parabéns por essa conquista. Com certeza você encerrou um ciclo muito bonito no Canadá, com muito aprendizado, mas agora você começa uma nova fase na sua vida pessoal, profissional e no Moda na Mochila. Então, parabéns. E eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. O que é que você acha? Eu acho que também. Acho que pode abrir. E muito obrigada também pela mensagem linda, Lu. Adorei. E é isso aí. Acho que a gente pode abrir para as perguntas e aí vamos ver o que o pessoal tem aí para perguntar. Quais são as dúvidas? Gabi já abriu. Acho que ela é a primeira. Eu quero saber, Mari, primeiro, assim, parabéns, porque é uma conquista muito incrível. Mas, além, né, dos parabéns, eu queria saber como que você está se sentindo, assim, porque é uma nova adaptação, é um novo país, é um mundo diferente que está se abrindo, e como está sendo para você essa transição, esse novo mindset de estudante, país novo, agora na Europa, e desejar todo o sucesso do mundo. Obrigada, Gabi. A Gabi também é aluna do Fashion Vocab Talks, né? Então, muito feliz em ver essa comunidade tão forte aqui. A Gabi participando em vários eventos do Moda na Mochila. E logo a Gabi vai estar num podcast sobre vocabulário de moda em inglês voltado para digital fashion, porque ela trabalha nessa área. Então, eu tô calma. Eu acho que eu ainda não caiu a ficha muito de que a partir de agora, assim, 2 meses atrás já, né? Eu saí da chavinha do 9 to 5, das 9 às 5, e agora eu sou 24/7. Eu sou empreendedora todo o tempo e também vou ter que me dividir com o mestrado, né? Que na realidade é um mestrado que é full time, então eu não vou poder trabalhar enquanto eu estiver fazendo mestrado, então eu vou ter que usar o meu tempo livre aí para trabalhar no Moda na Mochila. Vou ter um estágio durante o mestrado, que vai ser bem interessante, eu vou poder aplicar para empresas da Europa para trabalhar, fazer estágio lá. Até nesse processo de preparação, uma amiga minha lá de Toronto, ela foi bem próxima, assim, nessa parte
de transição, de arrumar mala e vender tudo que eu tinha lá. Foi um processo, assim, de bastante desapego. De ter que ser bem desapegado de coisas materiais. Apesar de a gente trabalhar com moda, eu acho que eu aprendi a não ficar tão focada no físico e ser desapegada do físico. Até quem ama moda, né? Quem trabalha com moda tem vários livros de moda e eu tive que me desapegar um pouco disso, doar alguns. Um dos que eu nunca doarei é o da Doris, que tem a assinatura dela, né? Obviamente. E ter, assim, que lidar com esse desapego, sabe? De coisas materiais e refazer uma vida em outro lugar. Agora eu tô calma, eu acho que não caiu a ficha, mas eu tô bem ansiosa pra finalmente trabalhar mais tempo no Moda na Mochila. E também aprender a usar os ensinamentos do mestrado no Fashion Vocab Talks, no Moda na Mochila, compartilhar com o pessoal sobre minha trajetória lá. Então, por enquanto eu tô calma. Acho que essa é a minha natureza. Mas quem sabe ainda tem alguns meltdowns no meio do caminho, né? Então, a próxima pergunta é da Beatriz. Oi, Apareceu. vocês estão me escutando? Sim. Desculpa, gente, estou Sim. chegando da creche. Eu tô em Vancouver. Estou chegando da creche da minha filha. Muito bem. A minha pergunta para Mari você acha que, tipo, todo esse seu, né, esse caminho, você teria, como que eu vou dizer? Você acha que esse caminho todo você conseguiu chegar, né, nisso tudo? Muito porque o Moda da Mochila, tipo, te deu essa coragem, assim, de né, ir atrás e, acho assim, ver tanta gente conseguindo conquistar tanta coisa, né, porque, assim, claro, né, você é o exemplo de ter chegado, né, lá no Canadá e conseguido entrar em grandes marcas, mas, assim, acho que vendo tanta gente espalhada, te trouxe essa questão assim, não, acho que eu posso sim aplicar para essa vaga, para esse mestrado, e te deu coragem, assim, de, tipo assim, de largar, porque, assim, acho que eu ficaria assim, gente, tô aqui na Canaraguza, tipo, o que eu tô fazendo? Né? Porque a gente, quando imigra e dá tudo certo, a gente fica com medo de mudar tudo de novo. Então, eu queria saber isso e dizer, lógico, também parabéns. Eu abandonei um pouco a moda por enquanto por conta da maternidade. Então, assim, assistir as coisas do Moda da Mochila é o que me traz ainda para o mundo, vamos dizer assim, da moda, né? Então, é mais isso, assim, sabe? Tomar essa coragem, assim, com você e o seu marido também, né? Que teve que embarcar nessa. Você acha que foi, assim, vendo tanto, se inspirando tanto que fez você ir, sim, vamos lá, vai. Nossa, com certeza. Nossa, Bia, muito obrigada pela pergunta e um prazer finalmente te conhecer aqui pelas câmeras, né? Com certeza, eu acredito muito naquele ditado que se fala de que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. E no meu caso, eu acho que eu teria que inventar talvez um novo ditado aí que fale de que você é a soma de todos os podcasts que você ouve, e no meu caso, ainda mais que eu entrevisto. Então, eu converso com a pessoa uma vez e depois ouço o episódio antes de ser lançado. Então, com certeza, ver que tinha tanto brasileiro mundo afora me deu muito mais motivação para saber que eu conseguiria furar a bolha da moda não só uma vez no Brasil, mas 2 vezes no Canadá, 3 vezes na Europa ou em qualquer país que eu quiser, sabe? É claro que hoje em dia eu foquei em um que fosse em inglês, mas eu acho que eu também tenho coragem dentro de mim o suficiente para aprender uma terceira língua e estudar em talvez outros lugares, trabalhar em outros lugares. Então, com certeza,
ter ouvido e convivido com tantas pessoas, mesmo que virtualmente, foi uma grande inspiração para mim, assim, com certeza, sem dúvidas. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, Bia. A próxima pergunta é da Doris. Oi, Mari. Em primeiro lugar, parabéns por ter sido aceita no programa de mestrado. Bem-vinda à carreira acadêmica, né? É uma coisa assim, muito bonita. Eu achei muita graça quando você falou que o seu professor dizia que você era professora, né? Isso às vezes acontece comigo também. A gente percebe no aluno quando ele tem assim uma pessoa que tem prazer em compartilhar o conhecimento, né? Eu já disse para uma aluna, ó, você é professora, você não sabe ainda, mas você é professora. E eu espero que você venha ser colega, né? Que o mestrado seja assim, mais um degrau, Olha, que você se torne colega professora também. metas de vida, metas de É, carreira. quando você fez no começo do ano, falando das metas e das expectativas, né? A minha aposta foi, bom, é a cegonha, né? É a Ainda cegonha, mas não. o mestrado é um filho. Sabe? O mestrado é um filho e dá trabalho, então, assim, sabe, se prepare e o apoio que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. Muito obrigada, Doris. Beijo grande. São Certeza, metas. metas. Um beijo, obrigada por participar e por toda a inspiração e toda a ajuda que você dá aí na comunidade. Sempre que alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa, é muito legal que a Doris manda não só um comentário pequeno, ela manda um estudo, uma análise rápida. Então eu vejo isso como inspiração para mim, assim, de pensar, nossa, essa é minha meta de conseguir passar uma informação para as pessoas que tenha fundamento e não que venha só de achismo da minha cabeça, mas que seja realmente, né, estudada e que tenha fundamento mesmo. Então, muito obrigada por fazer parte da comunidade também. Não, você está fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Quando eu vim para cá, também era aquela sensação, nossa, será que sou só eu, né? Quando você disse que quando começou Moda na Mochila, achava que meia dúzia de pessoas que é do Brasil que trabalha fora, né? E aí você está descobrindo e está criando uma comunidade linda, as pessoas se ajudam, é muito, muito bonito de se ver. Eu espero que só cresça, que continue, porque é um trabalho diferenciado, muito bonito, tem que ser a sua tese. Tem que ser a sua tese, porque é muito bom, querida. Então, assim, tudo de bom para ti. Entendo também quando tu disseste, de se desfazer das coisas. Foi muito engraçado quando eu vim para cá, saindo do Brasil, eu fiz um garage sale. Que eu não sei se hoje existe, mas na época, 20 anos atrás, não existia no Brasil. Aham. E, assim, vendi quase tudo que eu tinha, né, para poder viajar. E eu me lembro que um casal o primeiro foi o marido, foi ver assim, o que eu tinha, né? E aí depois a esposa entrou e ela disse: não, eu mandei meu marido primeiro, porque eu fiquei com medo que fosse alguém vendendo coisa roubada. Ah, Que nunca tinham visto o ah, conceito de um moving entendi. sale, Sim. né? Então, espero que essa transição seja assim, tranquila, e que seja uma época de grandes descobertas para ti e para o teu esposo. Muito obrigada, Tudo de bom para Doris. vocês. Obrigada, Doris, pela pergunta. Bia Pereira. Bom, Mari, primeiro eu queria te parabenizar pelo seu mestrado. Parabéns, você merece muito mesmo. E queria agradecer também pelo seu trabalho, porque o seu trabalho, ele está fazendo uma democratização na moda, sabe? Eu tenho muito contato com designers, assim, que eu nem imaginaria que eu ia escutar sobre eles por conta do Moda na Mochila. Essa, essa abertura que você deu para a gente participar hoje é uma democratização. O piquenique que a gente vai participar também vai ser uma democratização. Eu sou muito grata mesmo e eu espero muito que tenha mais pessoas assim como você que democratizem a moda para as pessoas. Eu venho de uma família assim que eu não tenho privilégio nenhum, a gente não tem contato, então assim, para entrar no caminho da moda, na sua opinião, para pessoas assim que não vêm com privilégios, que vêm de família com low income, que eu esqueci como é que fala isso em português, renda baixa, né, que fala, assim como eu, mas que sonham em entrar nessa indústria. Mari, qual seria a dica que você
teria para dar pra gente sobre isso? Nossa, uma pergunta muito boa. E é bem diferente da minha trajetória, porque, como eu falei, eu tive todo esse apoio familiar, né? E eu sempre falo que isso foi bem. Sempre que eu vejo alguém no podcast, muitas delas vêm de regiões que não são fortes no têxtil, começando por aí, né? E também não tem apoio familiar, muitas vezes porque os pais não veem futuro naquilo, porque não é fácil para eles identificar que tem uma indústria que faz sentido ali, né? Então, acho que a minha dica para pessoas que têm uma situação financeira que não favorece para estudar moda seria primeiro procurar alguns cursos em escolas, por exemplo, como o Senai, eu sei que tem cursos gratuitos para quem trabalha com moda. Apesar de eu ter feito o curso de moda lá sendo pago, era um valor bem baixo, mas eu sei que tinha outros cursos que eram gratuitos, para quem não tem a oportunidade de pagar. Também acho que deva ter Senac, talvez pode ser que tenha alguma coisa. Segundo, pesquisar também bolsas de estudo, por exemplo, até mesmo no meu mestrado, mesmo que eu não tivesse essa oportunidade de trocar o meu status para cônjuge europeu, eu consegui a bolsa. É claro que isso tudo foi com também muito estudo ali em como que eu iria ajudar a universidade também, o que eu iria agregar de valor para a universidade, com a minha trajetória, com a minha experiência, né? Mas procurar as opções de bolsas de estudo, várias pessoas que eu entrevistei conseguiram bolsa de estudo para estudar moda. Acho que segundo também você já está fazendo certo, que é de estar aqui, usar da internet para chegar em pessoas que podem te ajudar nesse caminho. E eu dou consultoria também, até agora no momento está fechada, porque eu estou no meu limite aí, mas eu dou consultoria de carreira para brasileiros que querem trabalhar na moda mundo afora, né? E eu até conversei uma vez com uma pessoa que era também da Canada Goose, mas trabalha na Europa, e ela me contou que todos os empregos dela foi mais importante a parte da rede de contatos do que do currículo dela. Então, isso que eu tento passar muito para as pessoas também. É importante você ter o currículo muito certo, muito alinhado com o país que você quer aplicar, no formato correto, nas palavras corretas, na descrição correta, um portfólio muito rico, mas também é muito importante você conhecer as pessoas certas. E eu também sou prova disso, eu já apliquei para vagas no Canadá e consegui mandando mensagem mesmo para pessoas que eu não conhecia, só tendo a coragem de entrar em contato. Mas se você tiver aí uma rede de contatos que te favoreça, que você possa ter uma indicação, é ainda melhor, né? Então, acho que você está fazendo certo de estar aqui nessa comunidade e eu diria não ter vergonha de entrar em contato com as pessoas e realmente usar todo o potencial que tem. Não só estar na comunidade passivamente, mas estar ativa na comunidade. Se tem alguém ali com uma pergunta, algum questionamento, talvez tentar ajudar. E acho que algo muito importante também é de ser específico nas perguntas que você está fazendo, fazer uma pesquisa prévia sobre as coisas, né? Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas vêm com perguntas muito abrangentes e é mais difícil de ajudar. Então, se você tem alguma pergunta sobre moda, por exemplo, faça uma pesquisa prévia antes e pergunta ali no grupo, ser ativo assim na nossa comunidade. Acho que essas são as minhas sugestões. Obrigada, Mari. Agora, vamos ouvir a pergunta da Alana. Queria dizer parabéns, muitos parabéns pelo mestrado. Eu já ouvi falar do mestrado na Suécia, tenho uma amiga que mora na Suécia e ela tinha me mandado dessa cidade que você falou. Que demais. Então, que é conhecido. E também te agradecer, porque, gente, a Mari me ajudou no emprego que eu tô hoje. Eu fiz a consultoria com ela. Na verdade, assim, eu participei do Fashion Vocab Talks. Eu moro no Canadá, ela até tinha comentado de mim ali antes, sobre a empresa. E aí eu comecei a aplicar para as vagas. Eu fiz a consultoria com a Mari de carreira, né, de currículo. A gente fez entrevista, a gente treinou entrevista em inglês. Eu achava que eu não ia conseguir, assim, e foi muito bom ter treinado a entrevista com ela, porque ela também já tinha experiência em relação a isso.
Então, e eu consegui entrar na vaga, assim, acho que sem a Mari eu não sei se eu tinha ido, assim, porque eu primeiro Fashion no Campus que eu participei, eu ainda pensei, ai, meu inglês não é bom, eu preciso melhorar, meu inglês precisa de muito, sabe, assim, e foi, assim, com um gás, assim, da Mari que eu vou conseguir, eu consegui aplicar e consegui entrar. E, primeiro, né, agradecer também. E outra coisa que eu queria te perguntar, Mari, agora você não pretende mais trabalhar, então, assim, em uma marca, isso? Seria mais para esse lado acadêmico. E se fosse para lecionar, seria mais na parte de marketing mesmo? Ou é um marketing de moda? Ou seria nessa parte que você também sabe que é do desenvolvimento do produto? Ótimas perguntas. Primeiramente, parabéns pelo seu emprego novo. O dia que tu me mandou a mensagem foi muito felicidade. A Alana mandou pra mim assim, I got the job. E aí eu saí berrando pro meu marido, ai, a Alana conseguiu um emprego. Foi como se eu tivesse conseguido um emprego, assim. Foi muito legal ter participado, ter sido parte desse processo, mas todo o mérito é teu, toda a experiência que tu teve no Brasil e todo o empenho que tu colocou e coragem de entrar em contato com as pessoas no Canadá, né? Então, parabéns. A minha vontade é de ser especialista nessa parte de marketing e de comunicação, mas se tiver uma oportunidade também, que eu sei que a universidade às vezes precisa que os professores saibam de áreas diferentes, né? Se tiver oportunidade para dar aula de design de moda também, não diria não, eu estaria aberta, mas gostaria de ser especialista em marketing de moda. Legal. Muito obrigada. Obrigada, Alana. Então é isso, gente. Essas são as mega novidades. Espero que vocês tenham curtido as novidades e se vocês forem para a Europa, agora vai ser mais fácil, né? A Doris até colocou ali no grupo uma vez que já consegue imaginar a comunidade no Moda na Mochila se encontrando lá na Europa, fazendo uma imersão de moda lá. Quem sabe, né? Surge algo assim no futuro. Próximo encontrinho na Europa. Próximo encontrinho na Europa. Então, muito obrigada a todos que participaram aqui hoje. Amei trocar com vocês. Muito obrigada, Lu, por ter conduzido tão bem esse episódio. E espero que a gente continue essa parceria por muitos, muitos anos. Muito obrigada a todos. Amei as perguntas e sucesso para todo mundo. Obrigada, gente. E quem for domingo, nos encontramos lá. Nos encontramos lá. Beijinhos. Beijo. Tchau. Tchau.